Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula no Se Liga na Educação. Meu nome é Edné, eu sou professora de Ciências e quem está aqui comigo hoje é a Márcia. Oi, Márcia, tudo jóia? Eu também trouxe uma convidada muito especial, que é a professora Ludmila. Olá, muito professora. Obrigada, Ludmila, por ter topado esse desafio com a gente aqui. Obrigada pelo convite. Oi, aluno. Bom, pessoal, nós vamos agora falar sobre um tema muito interessante no nosso organismo, que é a integração dos sistemas, né? Os sistemas do nosso corpo, eles funcionam juntos. Então, para que ele funcione, nós temos que ter uma organização, uma integração entre eles, tá? E nós vamos demonstrar muito bem isso hoje, como que ocorre essa integração por meio, né, Ludmila, de uma brincadeira que nós vamos fazer para poder entender um pouco mais. Nessa aula nós iremos então trabalhar a habilidade de concluir com base na análise de ilustrações, modelos físicos ou então digitais, que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. Nós já falamos sobre todos os níveis de organização que o corpo humano tem, tá? Então a gente está na sequência, né, de aulas falando sobre a organização do corpo humano. Se você não assistiu às aulas anteriores, corre lá no site do Se Liga na Educação, que essas aulas estão salvas e aí você consegue acessá-las, tá? Bom, para a gente poder relembrar, nosso corpo é formado por vários sistemas. Aqui tem alguns exemplos deles, né? Nós vamos ter sistema cardiovascular, o sistema nervoso, sistema respiratório, digestório, locomotor, que envolve o esquelético e o muscular, sistema sensorial, que nós vamos ver ainda, uma das nossas aulas é tema do sistema sensorial, sistema excretor, que elimina tudo que o nosso corpo não utiliza mais, né? A formação das fezes e da urina. O sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa. Então, nós temos vários sistemas no nosso corpo. Não só esses aqui são os mais básicos, os principais. Lembrando que todos eles são coordenados por esse sistema principal aqui, que é o sistema nervoso. Ele coordena todos os demais. Mas o sistema cardiovascular, ele funciona juntamente com o sistema respiratório. Por quê? Porque o cardiovascular, né, o coração bombeia o sangue vai circular no corpo, vai lá para o pulmão, troca o gás, né, oxigênio por gás carbônico, o gás carbônico sai, o oxigênio volta. Ou seja, interagiu o sistema respiratório no processo de ventilação e o sistema cardiovascular. Então, estão vendo que eles andam juntos? Outro aqui, ó, sistema locomotor, que é exclusivamente o que nós vamos demonstrar hoje na nossa aula. O locomotor, para ele funcionar, ele precisa da musculatura e do esquelético, além dos ligamentos e articulações, para que ocorra o quê? Todos os movimentos do nosso corpo. Se eu faço qualquer movimento com o meu corpo, são esses dois sistemas que estão integralizados e funcionando juntos, trabalhando juntos. Mas coordenados por quem? Por esse sistema nervoso central aqui. Então, vamos agora para a prática. Tem um modelinho para vocês na nossa aula, tá? O material é um material muito simples, vocês conseguem fazer em casa normalmente para poder mostrar e demonstrar como que ocorre esse processo de movimentação do corpo. Então, para essa aulinha de hoje, nós vamos construir um modelo, né, imitando os movimentos dos membros, estilo marionete, e a gente precisou somente de cartolina, o colchete, que é um grampinho, a cola e os desenhos esquemáticos. Os desenhos estão aqui na nossa aula também, caso vocês precisem, para poder fazer aí na casa de vocês. Agora eu vou ficar aqui com a Ludmila, vou passar a bola para ela, porque ela vai me ajudar nesse processo, né? Eu sei que ela tem esse dom de lidar com esses modelos didáticos para a gente poder explicar um pouco mais. Bora lá? Bora lá. Então, pessoal, olha só, nós trouxemos os moldes recortados para não tomar seu tempo, né, ficando aqui recortando. Nós temos aqui, então, olha, o tronco, né, aquele esquema bem básico, o tronco, os membros inferiores, superiores e a cabeça, né? E a gente também vai colocar aqui alguns órgãos para ilustrar isso. É evidente
que não há como a gente fazer um modelo com todas as articulações que o nosso corpo tem. Só nas nossas mãos nós temos várias. Então, nós vamos usar os colchetes, que são esses grampinhos, para representar as articulações nos ombros e nos cotovelos do nosso modelo. Então, aqui a gente recortou e furou, né, o tronco na altura do que seriam os ombros, e nós vamos usar essa peça, que tem duas, né? Nós vamos usar essa para fazer aqui... É o braço e o antebraço, isso, né? A articulação aqui do ombro com o colchete. A gente passa o colchete pelos furinhos e abre atrás para que ele fique aqui, né? A possibilidade de movimentar. Mesma coisa do outro lado. Já quero esse modelinho para mim. Mesma coisa aqui do outro lado. E tem que coincidir os furos, professora, senão não passa o colchete. Pronto. Então, aqui a gente já tem, né, os dois antebraços. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com o que seria aqui a articulação dos cotovelos. Permitindo o movimento de extensão, de flexão. Isso, aqui. Então, aqui a gente tem, né, já um dos braços. Prontinho. Mesma coisa do outro lado. É muito bonitinho. Aqui. Ilustra de uma forma bem tranquila e simples, né? Isso. Então, aqui a gente já tem os braços. Para as pernas, o colchete faria um movimento estranho. Então, a gente vai só colar as pernas aqui, na parte de trás do que seria aqui o quadril do nosso boneco. Eu vou passar a cola. Então, nós vamos colar as pernas na parte de trás. E a articulação do nosso joelho, ela não é como a do braço, não vai fazer assim. Então, a gente vai simplesmente dobrar para trás. Ótimo. Né? Dobrar aqui para trás para a gente ter essa noção, mais ou menos da mesma altura, né? É, porque senão vai ficar com alturas bem diferentes. Porque senão vai ficar estranho. E o pezinho aqui dele a gente dobra para frente. Isso. Né? Senão a gente vai dar aula de folclore e fazer um curupira aqui. Bom, assim. Não é a intenção, né? Nesse momento. O movimento seria esse aqui. E aí? Aí, a gente tem aqui um outro esquema, mostrando aqui órgãos de sistemas diferentes, porque é muito importante a gente lembrar que a separação é didática, né? Exatamente. Tá tudo funcionando junto. A separação é didática para que a gente consiga entender. Então, nós vamos passar a cola só nessa parte de cima e colar aqui no nosso modelo. Dessa forma, quando você quiser ver, né, os órgãos, é só você levantar aqui a camisa do nosso boneco para ver todos os órgãos dele, os sistemas aqui. E assim a gente mantém a articulação porque a gente só colou em uma parte. Para que o nosso amigo fique mais simpático, a gente não tá legal, não tá bonito, né? Aparecendo o esqueleto, o cérebro, esse globo ocular assim gigante. Então, nós vamos usar aqui um rostinho dobrado ao meio, usando a cola só do lado. Eu joguei no chão. Deixa eu pegar para você. Aqui. Desculpa, obrigada. Imagina. E a gente vai colar só deste lado aqui. Assim, para você ver, é só levantar uma abinha aqui do rosto do nosso boneco. Então, assim, ele ficou bem simpático, todo articulado. Todo articulado. A cola não secou, mas você vai esperar secar, é óbvio, né? E a gente representou, então, as articulações dos braços e os sistemas aqui pelos órgãos que a gente representou nessa... As articulações das pernas também, né? O joelho. Aqui no tornozelo, né? Que ela dobrou o pezinho, a gente também tem articulação. Então, nós temos tronco, os membros, né? Que são os apêndices do nosso corpo. Então, todos os membros superiores e inferiores são os apêndices que a gente tem no corpo.
Então, a gente tem aqui o esqueleto axial, que é a parte que fica rígida no nosso corpo, e os apêndices que permitem os movimentos. Para que a gente movimente, a gente tem essas articulações, né, Ludmila, que você representou aqui pelo, como chama esse... Colchete, né? Representou aqui pelo colchete. Ó, vou virar aqui só para o pessoal de casa ver que do lado de trás está abertinho as perninhas do colchete, permitindo então a movimentação aqui dos cotovelos e aqui em cima do ombro. Então, o nosso corpo, para ele poder funcionar, ele precisa dessas articulações, caso contrário, seria completamente rígido, né? É. Assim como fica o nosso tronco, a gente não consegue. Você tem um certo movimento, mas você não consegue dobrar o tronco. Você não consegue realizar determinados movimentos porque não tem articulação. Ele está conectado, né, travado dentro do esqueleto axial. E aí a musculatura, aqui a gente não representou a musculatura, mas por cima de todo o esqueleto a gente ainda tem a musculatura que vai permitir essa movimentação. Quando ela contrai e relaxa, ela permite a movimentação do corpo juntamente, né, com as articulações e os ligamentos que a gente tem aqui. Gente, ligamento e articulação é extremamente importante e a gente tem que cuidar muito bem dessas articulações, né, elas têm uns líquidozinhos que permitem, senão fica parecendo que tá enferrujado. À medida que a gente vai envelhecendo, essas articulações vão piorando, elas vão ficando mais rígidas. Então, quanto mais a gente pratica atividade física, a gente trabalha, reforça essas articulações para que a gente tenha, né, uma vida saudável ao longo aí de todo a nossa vida. Ficou ótimo o bonequinho. Esse é meu, né, Ludmila? Você vai me dar ele? Que eu vou levar ele para casa para mostrar para os meus alunos e para o meu sobrinho como que funciona as articulações do corpo humano. Adorei. Vamos agora dar sequência aqui e explicar teoricamente como que isso aqui funciona. Vou deixar o nosso boneco aqui, descansando. Como que isso funciona? Agora na parte biológica. Nós deixamos aqui para vocês os modelinhos didáticos, né, Ludmila? Que Sim. A gente criou, que tem todo o molde para vocês poderem fazer esse experimento que nós fizemos aqui agora em casa e testar. Opa, deixa eu voltar. Aqui. E testar as articulações, os bonequinhos e etc, tá bom? Então vamos ver agora na parte biológica o que acontece com o nosso corpo para que ocorra aquele processo que a professora Ludmila mostrou ali agora. Então qual que é o sistema responsável pelo movimento do nosso corpo? Ludmila mostrou ali vários, né? A gente não tem um único sistema responsável pela movimentação. Nós temos no mínimo 3 sistemas responsáveis pela movimentação do nosso corpo, que vão ser sistema locomotor, o locomotor é dividido em muscular e esquelético, e o sistema nervoso que controla as ações e comanda os movimentos desses outros 2 sistemas ali, tá? Então, o movimento se dá pelo comando do sistema nervoso, mas é ele que vai acionar. E quem vai executar propriamente dita a ação são esses outros 2 sistemas aqui, tá? Esquelético e o muscular. Então, embora a Ludmila falou muito bem, né, Ludmila? O corpo, ele não funciona sozinho. A gente separa em partes, né, em sistemas diferentes. Por quê? Didaticamente fica mais fácil para o ensino. Para que você entenda como que cada sistema funciona, a gente separa eles, mas o corpo é integrado, todos eles funcionam juntos, tá? Não tem essa separação dentro do corpo, não. Então, eles vão ter funções distintas, o sistema digestório tem uma função distinta do sistema respiratório, a do digestório é levar nutrição, né, digerir os alimentos e levar nutrientes para o corpo, enquanto que o sistema respiratório é troca gasosa. E já o sistema cardiovascular vai fazer a integração e levar o sangue, vai tirar o nutriente que está do sistema digestório, leva os nutrientes para todo o corpo, vai lá no pulmão, faz troca gasosa, então todos eles estão trabalhando de maneira
integrada. Professora, é interessante a gente falar que quando a gente pensa em músculo, quase sempre a gente pensa no músculo que levanta o peso na academia, né? Verdade. E que faz muita força e que se desenvolve, que você vê. Mas os músculos, junto com os ossos, né? E esse sistema todo, eles estão nas nossas mãos, em movimentos finos que a gente faz. Simples, tem músculo na nossa face, quando a gente mastiga. A gente paralisa alguns, né? Assim, quando a gente aplica umas toxinas assim para poder paralisar alguns músculos. Para ficar novinha, né? Então, a gente tem músculos na face que vão movimentar nosso maxilar para falar, para mastigar, por exemplo. A gente tem muito essa ideia do músculo, o músculo da força. Isso, ali. rígido, só com o locomotor. Mas né? nós temos muitos músculos e muitos ossos no corpo todo que vão fazer movimentos diferentes, muito importantes para a nossa vida, né? Com certeza. Inclusive, os órgãos, né? Os nossos órgãos têm musculatura. O estômago, ele só consegue expandir porque é musculatura, senão ele ia expandir, estourar, né? Então, graças à musculatura, ele expande, ou seja, ele relaxa e ele contrai. Então, ele diminui e aumenta de tamanho graças à existência dessa musculatura que nós temos revestindo. Aí, a musculatura vai ter um diferencial de uma para outra, né? Alguns vão ser estriados, outros vão ser esqueléticos, de acordo com o tipo da fibra muscular e aonde ele está localizado. Mas muito bem lembrado, viu, professora? Adorei a ideia. Bom, vamos dar continuidade aqui então. O nosso sistema nervoso, né, que nós demonstramos ali no bonequinho, mostrando somente o cérebro, né, Ludmila? Ele coordena todos os demais, mas ele é formado, né, pela região do encéfalo, que é cérebro, hipotálamo, tálamo, cerebelo, bulbo, ponte. São vários órgãos dentro do encéfalo que fica aqui protegido pela caixa craniana. E aí desce dessa região a medula espinhal, que fica protegida pelas nossas vértebras. E da medula espinhal partem os nervos, que está aqui representado em amarelo, que são os nervos periféricos. É o sistema nervoso periférico que leva, né, a ação para determinados membros, determinados órgãos. Então, ela é interpretada no sistema nervoso central, mas quem executa é o sistema nervoso periférico, beleza? E o sistema muscular é a integração, como nós mostramos também, entre o esquelético, o sistema locomotor, é a integração entre o sistema esquelético e o sistema muscular. Olha só, o que a Ludmila representou muito bem no bonequinho das articulações, aqui, ó, não sei se vocês conseguem enxergar essa cor aqui, ó, das cartilagens em azul. Então, toda a região que está em azul no esqueleto é cartilagem. Por quê? Se fosse osso rígido, não permitiria aquele movimento. Aquele movimento que a professora fez da articulação não existiria se não tivesse essa cartilagem aqui, que é um material mais molinho. Cartilagem, gente, é esse mesmo material que a gente tem aqui, por exemplo, na orelha, no nariz. Aqui tudo tem cartilagem. E os ligamentos, aqui estão alguns representados em branco, né, próximo à musculatura. A gente vai ter os ligamentos e os tendões que vão fazer a ligação entre esse esqueleto e o músculo, porque eles precisam estar juntos, unidos, e eles se unem através desses ligamentos e articulações. E isso acontece para que você consiga fazer todas as movimentações, seja ela, né, das mãos, movimentação dos dedos, movimentação de cotovelo, de ombro, de joelho, de tornozelo e por aí vai. Então, nós temos essas movimentações no corpo graças à integração desses dois sistemas aqui. Bom, então, essa movimentação do corpo, ela vai ocorrer, até coloquei a dancinha aqui, mas eu não vou me atrever, tá, Ludmila? A gente não precisa fazer a dancinha aqui. Esse movimento, né, a pessoa que dança, que movimenta, qualquer tipo de movimento no corpo, ele só acontece graças à contração e o relaxamento desses músculos que nós temos no corpo e a comunicação deles com o nosso sistema esquelético, que vão trabalhar juntos para que ocorra, então, esse movimento. Certo? Certo.
Quer falar mais alguma coisa? Não. Muito obrigada, tá, Ludmila, pela sua participação aqui. Pessoal, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, mande pra gente no nosso Tira Dúvidas, que nós estaremos aqui para poder respondê-los. Muito obrigada pela sua companhia. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau. Obrigada, Ludmila. Obrigada.